A acupuntura exige muita concentração da parte do acupunturista, neste caso o Mitsu. Houve casos que não deram. E que não deram porquê? Eu recordo de um sábado ter tratado 10 doentes. E 10 doentes é impossível tratar 10 doentes. Portanto, ao fim de 10 doentes, o mestre Mitsu estava arrasado. Claro. E houve, de facto, doentes que não deu. Mas, de uma maneira geral, quando nós tratamos 2, 3, 4 doentes, normalmente não há dores. Devo dizer que hoje... E o pós-operatório? O pós-operatório foi ótimo. Hoje todas as minhas doentes vão para casa, sejam tratadas por acupuntura, seja como dizia local, vão todas para casa. A dor é ligeira, a maior parte das doentes hoje não tem dor, excepcionalmente aparecem doentes com dores intensas. A nível mundial somos, de facto, o único serviço que trata fibromiomas uterinos sob a acupuntura. Nesse sentido já tivemos cá por 2 vezes colegas japoneses, já tivemos colegas americanos. E temos um artigo que já foi aceito nos Estados Unidos para ser publicado, será publicado no próximo mês, precisamente sobre a acupuntura no tratamento de fibromiomas. Temos connosco, como sempre, são 4 convidados. Deste lado, António Vaz Carneiro, professor de Medicina na Universidade de Lisboa, e também Fernando Val, professor de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Lisboa. Muito boa tarde e obrigada por estarem também aqui connosco. António Vaz Carneiro, começando por si, faz sentido para si juntar este melhor dos 2 mundos? Ou Bom, não? Boa tarde, em primeiro lugar. Eu acho que os nossos espectadores devem compreender uma coisa daquilo que eu vou dizer, que é para compreender um bocadinho a perspectiva que me coloco para poder ter opinião sobre estes assuntos. Qualquer intervenção em medicina, em saúde, para mim, ou tem provas científicas de qualidade acerca da sua eficácia e da sua segurança, devidamente publicadas e, eventualmente, por múltiplos grupos, que nos permitem ter uma ideia muito clara do que é que aquela intervenção vale, ou não se pode afirmar, não se pode haver reclamação de eficácia e ou segurança. Isto porquê? Porque só a reprodutibilidade científica é que nos dá uma ideia de quando eu estudo uma intervenção num grupo pequeno de doentes, eu posso generalizar aquilo a todos ou não. Isto não é exatamente a mesma coisa de eu tratar 3 doentes, correr tudo muito bem e interessam os 30 seguintes. E os 300 seguintes. Interessa-me que seja feito com outras pessoas, com outras intervenções, noutros contextos. Só assim é que eu posso ter uma ideia clara se dar o antibiótico A trata a infecção B. Ou se fazer a cirurgia no cancro do útero é melhor do que fazer radioterapia. Isto não são intuições, não é aquilo que eu acho, isto são dados científicos sólidos. E, sob esse ponto de vista, qualquer intervenção, seja ela da medicina chamada convencional, seja ela da medicina não convencional, deverá ter por trás de si evidências científicas de alta qualidade que permitam afirmar que aquela intervenção é não só benéfica, como também segura. Portanto, sob esse ponto de vista, todas as intervenções das medicinas não convencionais que tenham estudos de boa qualidade, que suportem essas eficácias, devem, em princípio, ser consideradas para a introdução do Serviço Nacional de Saúde. É claro, depois temos um outro problema. Isto está sempre problemitas, nós estamos sempre com problemitas. E o outro problema é encarar uma intervenção que vai custar dinheiro ao erário público em relação às outras. Mas não é isso que estamos aqui a falar. Estamos em termos de conceptuais, desde que haja evidência de boa qualidade, eu não vejo nenhum problema em que essas técnicas se introduzir. Portanto, faria sentido, nessa perspectiva, introduzir as terapêuticas não convencionais? Depende do que é que estamos a falar. A terapêutica não convencional mais usada na América é a oração. As pessoas estão extremamente doentes e aquilo é considerado uma terapêutica altamente. Não sei se está a ver, nós temos que começar por nos orientar nas definições. Os estudos dizem que a oração é uma terapia coisas específicas, a acupuntura, por exemplo. Pronto, mas são coisas mais específicas. A acupuntura, que eu saiba, e eu tive de cuidar de fazer uma revisão à literatura mundial sobre isto antes de vir para aqui, a acupuntura tem 3 ou 4 indicações majores que estão cientificamente provadas. Uma delas é na dor, nomeadamente nas dores osteoarticulares, nomeadamente na lombalgia crónica, das dores crónicas, na náusea pós-cirurgia, na náusea pós-quimioterapia dos doentes com cancro. Estes são os estudos que nós podemos afirmar que são estudos de grandes dimensões, estamos a falar de dezenas de milhares de doentes, que foram testados com as intervenções exatas. Porque um dos problemas que nós temos a estudar estas intervenções é que elas têm que ser feitas da mesma maneira. Os acupunturistas têm que fazer exatamente a mesma coisa naqueles 10 mil doentes que vão estudar. E, de facto, demonstra-se que, quando comparado com placebos, isto é, com efeitos, com intervenções negativas, elas são, de facto, eficazes. Não são mais eficazes que, por exemplo, dar anti-inflamatórios não esteroides, os medicamentos clássicos tradicionais. Não são mais eficazes, são mais seguras. Sendo o benefício relativamente o mesmo, passa a ser a segurança. E aquilo que me parece mais importante no meio de tudo isto é que o meu problema para mim é eu ter a certeza de que quando vou enviar um dos meus doentes para um acupunturista, o que é que eu estou a fazer? É um bocadinho como quando eu envio um doente para um cirurgião. Já o fez? Não, nunca o fiz.
Porque não tenho disponível para mim um centro de reconhecida qualidade onde eu possa ir buscar aquilo que faço com os cirurgiões. Eu sei que não são os bons cirurgiões para mandar os meus doentes. Eu, para poder claramente enviar um doente para a acupuntura, para tratar a sua lombalgia, eu teria que ter uma referência muito boa do que é que as pessoas fazem, que tipo de intervenções é que são, e precisava ter essa evidência perante os meus olhos para eu poder enviar. Claro. É esse o espírito que presida às minhas reflexões sobre isto. Ao estar incluído no Plano Nacional de Saúde, acredito que essa sua tarefa seria mais facilitada. Não. Não? Quem é que o iria incluir? Quem é o grupo científico que vai incluí-lo? Só porque a Organização Mundial de Saúde diz, mas a Organização Mundial de fato se recomenda coisas inúteis, até perigosas. A Organização Mundial de Saúde, vou repetir, os nossos espectadores, a Organização Mundial de Saúde farta-se recomenda coisas que não são só incorretas, como são perigosas. Portanto, o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, para mim, técnica, isto é a minha opinião pessoal, não vale. Temos que ver porquê. O que é que eles querem dizer com a medicina tradicional chinesa? O doutor Choi sabe isso muito melhor que eu. Há pelo menos 5 ou 6 variedades. O que é que eu estou a dizer quando digo que vou fazer fitoterapia? Mas que fitoterapia? Onde é que ela está normalizada, essa intervenção? Onde é que eu sei que as quantidades ativas dos medicamentos são exatamente os mesmos? Claro. Eu sei que vai responder. Claro. A medicina ayurvédica, que é aquela coisa das energias, como é que eu uniformizo tudo isto? Eu vou ser muito franco, eu não preciso compreender porque as coisas funcionam, desde que elas funcionem. Eu até sou capaz de ser suficientemente pragmático para, apesar de ir ao arrepio tudo aquilo que é a minha cultura científica, eu dizer que mesmo não compreendendo aquilo, eu posso aceitar que aquilo seja eficaz. Tenho que ter estudos. Também algumas das coisas que nós fazemos na medicina tradicional não sabemos porque é que elas funcionam. A verdade é essa, também não sabemos. E, portanto, sobre esse ponto de vista, nós somos muito... Mas estudamos com grande detalhe. E eu espero que o estudo do Dr. Pisco venha-nos provar isso mesmo. Porque eu nunca conheci nenhum anestesista que me diga que a acupuntura é melhor que a abordagem tradicional. Ora, a abordagem tradicional anestésica é muito complexa. Tem muitos efeitos secundários graves. Porquê é que nenhum anestesista no mundo, a não ser o grupo do Dr. Pisco, utiliza a acupuntura? Eu tenho que me perguntar o que é que se passa com os anestesistas do mundo inteiro. Americanos, portugueses, o que seja. Portanto, é este o problema aqui no meio de tudo isto, não é? Já agora quero ouvir também a opinião do professor Fernando Martins do Vale e posso referir, já foi membro da Comissão Reguladora precisamente das terapeutas, exatamente, das terapêuticas não convencionais, mas tendo em conta que tem a sua base científica tem a ver com farmacologia, podemos falar, por exemplo, desta questão da fitoterapia, nem tudo o que são as mesinhas, chamemos-lhe assim, é fantástico, formidável, não tem efeitos secundários, apesar de muitas vezes, eu não estou a dizer que sejam apenas os especialistas em medicina tradicional chinesa que os recomendam, todos nós sabemos que fazemos automedicação, estamos doentes, tomamos alguma coisa e esperamos que a coisa fique bem, também tomamos os tais chazinhos e também tomamos medicamentos à base de produtos naturais, chamemos-lhe assim. Portanto, interessa perceber se tudo isto, desde a automedicação com um anti-inflamatório ou um antipirético que temos lá por casa, ou que a nossa vizinha também tomou, ou recorrer também a estes produtos, se não não terão exatamente o mesmo perigo, não é? Exato. Bom, Fernanda, muito obrigado pelo amável convite para aqui vir. Eu posso pedir-lhe desculpa de não ir diretamente à sua pergunta, mas em relação aos temas anteriormente focados. Em complemento do que o meu amigo Vasco Carneiro disse, eu acho fundamental, quando nós procuramos analisar a eficácia, ou melhor, a relação eficácia-risco de qualquer medicação, acho fundamental nós termos uma postura científica. E o que é essa postura científica? É essencialmente uma postura de crítica. E agora vai-me desculpar eu dar um salto para a filosofia. Mas a filosofia ocidental difere em grande parte da filosofia oriental pelo debate. Era uma tradição da cultura grega onde nasceu a filosofia ocidental, o debate. E o avanço da ciência médica no Ocidente, que podemos dizer que ficou estagnada desde os tempos de Galeno, deu-se por altura do iluminismo. E não foi por acaso. Foi, em grande parte, por influência de um conjunto de pensadores, desde os homens como Descartes e muitos outros, que vieram trazer o debate e o espírito crítico em relação à eficácia dos tratamentos. E eu, se me permite, gostava de ler um parágrafo muito pequenino que eu tirei de um livro de texto de farmacologia, que é, o capítulo chama-se A Ciência da Farmacoterapia, do John Oates. Isto é tirado da Bíblia dos Farmacologistas, que é o Goodman e Gilman.
E então diz aqui, Benjamin Franklin